no capítulo 8 de 1 Samuel, do versículo 1 até o 21, o povo começou a pedir um rei a Samuel. Samuel já estava velho, os filhos dele já estavam fazendo coisas ruins perante o Senhor, e o pessoal ali, eles viviam em constante ameaça dos outros povos que viviam ao seu redor. Então, antigamente, nós sabemos que tinha muito essas questões de guerra, de conquistar territórios, né? Então, não é como hoje, cada cidade civilizado, né? Embora ainda tenha guerra, como a gente viu aí na Rússia com a Ucrânia, né? Mas é algo assim, esporadicamente, não é frequentemente. Mas naquele tempo lá, as pessoas constantemente travavam batalhas. E Israel estava cercado pelos filisteus e por outros povos. E ali, nesse capítulo 8 de 1 Samuel, brotou no coração do povo esse desejo de ter um rei como as outras nações. Todas as outras nações tinham um rei que os conduziam nas suas guerras, nas suas batalhas. E o pessoal ali de Israel pediu também a Samuel um rei. Só que isso não agradou o coração de Samuel, nem agradou o coração de Deus, porque de certa maneira, ao pedir um rei, é como se eles estivessem ali reprovando o Senhor, como se estivessem reprovando o domínio e a autoridade de Jesus, do Deus como o próprio rei, para conduzir e guiar o povo nas suas guerras, nas suas batalhas, que por sinal sempre eles saíam vitoriosos, né? Então não tinha por que eles temerem os outros povos. Mas aí Deus disse a Samuel que fizesse tudo o que eles estavam pedindo. Eles rejeitaram primeiramente a mim, então pode dar um rei a eles, mas diga a eles o que vai acontecer se eles quiserem um rei. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, queremos um rei sobre nós. Seremos como todas as outras nações. O nosso rei poderá nos governar, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então aqui foi quando começou o início, né? Podemos dizer assim, de uma monarquia, né? Uma rebelião do povo ali, que não queria mais estar sob a autoridade exatamente ali de Deus, né? Indiretamente de Deus, por meio de Samuel. Samuel veio de uma época de juízes, né? E ele era um sacerdote, ao mesmo tempo um juiz que julgava ali as causas, né? Assim como também Moisés, ele tinha a seu momento ali de comunhão com Deus, mas também ele julgava as causas e distribuiu para que outras pessoas também pudessem julgar causas menores. E Samuel também era um tipo de juiz e de sacerdote que fazia todo esse serviço e sempre esteve ali na frente, mas o pessoal queria se assemelhar às outras nações e pediram um rei. Não era o momento ainda de ter um rei, Deus não se agradou, Samuel não se agradou, mas o pessoal estava insistentemente pedindo, clamando, e chega um momento que Deus diz assim: então dê o rei a eles, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí o pessoal estava tão clamando, insistindo ali, Deus sabia que naquele momento o melhor não era ter um rei, mas que eles fossem conduzidos, né, pelo próprio Deus através de Samuel. Mas o pessoal insistiu tanto e Deus deu um rei. Sim. E no início, esse rei aqui escolhido foi exatamente Saul. Saul, ele era da menor tribo ali de Israel, e um dia as jumentas do seu pai se extraviaram, saíram do percurso do caminho, e Saul começou a procurar essas jumentas, e ele não estava achando essas jumentas. Onde foi parar? E procurou, não achou. Aí disseram: olha, tem um homem de Deus ali, sabido, chamavam até de vidente, que com certeza ele vai dizer onde está essa jumenta. Esse homem de Deus, que eles se referiam, era Samuel. Sim. Então eles foram até Samuel. E Deus já tinha revelado a Samuel que o rei de Israel, o futuro rei de Israel, estava vindo para se encontrar com ele. E Samuel, ao encontrar Saul, realmente pôde falar algumas palavras para ungí-lo depois como rei. Vamos ver 1 Samuel 9, o versículo 16 ao 17 e depois o 21. 1 Samuel 9, 16. Então Saul estava indo até Samuel e Deus já tinha revelado a Samuel. Versículo 16 a 17 e depois o 21. Quem pegou pode ler. Amanhã, é isso mesmo? Amanhã a estas horas, e enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual
ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Amém. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já te falara. Esse dominará sobre o meu povo. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do vidente. Amém. Vamos ao 21. Saul, espantado, respondeu prontamente: Porventura não sou eu, um simples benjamita, a menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim? Sim. Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo estas palavras? Samuel, tornando Saul ao seu moço, levantou-se à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós vemos que Deus já tinha visto Saul e o escolheu para ser esse rei, esse primeiro rei de Israel, já que antes não tinha essa monarquia aí, né? esse sistema de reis. E o versículo 21, nós vemos aqui Saul falando com Samuel: Por acaso não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Então Saul, quando viu essa missão, né, de Deus para ele se olhou para a sua família, olhou para si mesmo: poxa, eu, ser o rei de Israel, eu sou da menor tribo e dentro dessa tribo da menor família. Então, por que logo eu fui escolhido para ser esse rei? Nesse momento aqui nós vemos um coração de simplicidade, de humildade, né, de pureza, porque ele não se achava digno de tal posição. Nesse momento aqui, realmente, ele demonstrou isso. Logo eu poderia ser uma pessoa mais aparente, né, de uma tribo né, e isso, que estivesse mais à frente, mais em destaque, mas você escolheu aqui a menor tribo, e dentro dessa tribo, a menor família dessa tribo. Como foi que vocês me acharam, né? Realmente Deus escolheu o menor, e aqui ele tinha esse coração de humildade. Então Samuel escolheu e passou a ungir ele como o rei. Vamos ver o capítulo 10, o versículo 17 diz assim: Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor em Mispa. 10, o versículo 18. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus, que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhes disseram: Não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares. Nós vamos ler até o versículo 25. Quem pegou pode ler o 20. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. 21. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Mate, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não podia ser encontrado. 22. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem veria ali. Respondeu o Senhor: Está aí escondido entre a bagagem. 23. E correram e tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. 24. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: Viva o rei! 25. Declarou Samuel ao povo e pediu o direito do reino. Escreveu no livro e o
esperamos o Senhor. Então despediu Samuel sobre hoje, cada um para a sua casa. Amém. Então, aqui você vê quando Samuel escolheu Saul. Ele já tinha combinado com Saul antes, né? E deu alguns sinais, e aconteceu sinais com Saul. E aqui agora, publicamente, Samuel torna conhecido o rei de Israel. É interessante que ainda Saul ele estava carregando isso dentro de si, ele ainda não se achava capaz, né? Quando lançou lá a sorte, com certeza direcionado por Deus, que caiu sobre a tribo de Benjamim, sobre a família de Saul e por fim sobre o nome Saul. Então, pessoal, todo mundo reunido ali, quando caiu o nome de Saul, cadê Saul? Não encontraram Saul. Onde era que Saul estava? Escondido. Escondido na onde? Nas bagagens. Nas bagagens, né? Então veja que ele não estava se achando digno, né? Ele já sabia que ia ser ele, porque ele já tinha tido a comunhão com Samuel, mas quando o nome dele foi mencionado, todas as tribos de Israel ali, 12 tribos com várias famílias, né? E ele não se achava capaz. Então quando saiu o nome dele, que era para, venha Saul aqui na frente, cadê Saul? E procuraram, ninguém achou Saul. Saul estava escondido entre as bagagens, né? E ali houve essa insistência, encontraram ele, tiraram ele de lá, e Samuel realmente mostrou ali para o povo que ele era o escolhido. Ele era um homem, de acordo com as escrituras, de boa aparência, um homem alto, e os mais altos de todos os homens ali de Israel batiam nos ombros dele. Então ele era uma pessoa de uma estatura bastante alta, né? Vamos ver 1 Samuel 12, o versículo 12 ao 15, que diz assim: quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não, queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor seu Deus era o rei de vocês, está vendo? Então Deus se colocava como o rei deles, era Deus que deveria conduzir, mas o povo estava pedindo um rei humano. 13. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram, e eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhe irás bem. Então aqui Deus, né, através de Samuel, já também direcionou o caminho. Vocês rejeitaram a Deus como um rei, pediam um rei humano, eu estou te dando um rei para governar sobre vocês. Mas agora tem, né, algumas condições. Vocês precisam temer ao Senhor, sim, servir ao Senhor, dar ouvido à voz de Deus e não ser rebelde ao mandado de Deus. Se seguirem ao Senhor, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhe irás bem. Então, irmãos, não é simplesmente a questão de ter um rei que vai fazer com que as coisas sejam boas, né? Sejam conduzidas da melhor maneira possível. A questão é se a pessoa vai ser temente a Deus, obediente a Deus ou não. Porque se não for, aí não adianta a pessoa que esteja, né, à sua frente. Porque todas as coisas vão acontecer de maneira ruins para quem não teme a Deus. Como o Minga desfrutou ontem, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então uma pessoa que teme a Deus, tem reverência por Deus, observa a palavra de Deus, está sempre buscando agradar a Deus, essa pessoa vai se encher de sabedoria de Deus, né? Uma pessoa que não tem o temor de Deus, faz tudo que vem na sua cabeça, aí é só perdição, né? Senhor Jesus. Amém. Então Samuel foi constituído, venceu muitas batalhas, logo após a sua constituição como rei, depois que ele foi ungido, houve ali uma guerra, o pessoal cercou uma cidade e esses israelitas dessa cidade estavam prestes a se render, mandou uma mensagem e Saul disse que iria combater, e realmente foi, combateu, venceu, começou a vencer muitas guerras, começou a travar e vencer muitas guerras. Então, de repente ele já estava ali formado um rei, já estava, né, com o seu porte ali do rei e estava seguindo, mas infelizmente em um certo momento da sua vida, na sua trajetória como rei, ele não obedeceu o mandato do Senhor que Deus tinha falado. E aí onde acontece realmente a queda. Verdade. Acontece as rejeições. Vamos ver a primeira rejeição em 1 Samuel capítulo 13.
1 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao 14. Quem pegou pode ler. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado. Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviam pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus. Também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros e povo em multidão, com areia que está à beira-mar, e subirão e se acamparão em Migmas, ao oriente de Bet-Ave. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad e de Leade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, irmãos, aqui nós já começamos a ver o princípio da queda de Saul. Nós percebemos aqui que primeiro eles venceram aqui uma guarnição, a guarnição dos filisteus, né, no versículo 3, e ao vencer essa guarnição, Saul ficou ali contente. O que foi que ele fez? Mandou tocar trombeta por toda a terra. Então, comemorando, né, se exaltando aqui, essa vitória, mandou tocar trombeta por toda a terra, dizendo que os hebreus escutem isso. Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e agora os filisteus estão com ódio de Israel. Então o povo foi convocado para se juntar a Saul em Gilgal. E ali os filisteus, ao saber disso, derrotaram a guarnição deles. Os filisteus se reuniram, e se reuniram com muita gente, né? 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Era muita gente ali. Então, o pessoal ali de Israel ficaram temerosos, né? Ficaram com bastante medo, se esconderam em cavernas, se esconderam em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. E ali, agora, Saul ficou bastante apreensivo, com medo, né? Agora eles vão vir contra nós. Ele estava esperando Samuel chegar em um prazo de 7 dias. Chegou o 7º dia, Samuel ainda não tinha chegado,
também não tinha findado o dia, mas ele já estava ansioso, porque ia perder a batalha. O que foi que ele fez? Ele usurpou um serviço sacerdotal que não convinha a ele. Era o sacerdote quem deveria oferecer holocaustos. Ele era um militar, né? Como um rei ali, ele deveria simplesmente se encarregar de guerrear e não de fazer um serviço do sacerdote Samuel. Mas ele entrou ali pela frente e ofereceu esses sacrifícios, algo que não competia a ele. E por conta dessa desobediência, desse quebrar, né, do mandamento de Deus, dessa loucura, como Samuel disse, dessa loucura que ele fez, Deus ali o rejeitou e não queria mais ele como rei. A partir daquele momento, Deus já tinha escolhido alguém segundo o seu coração, segundo a sua vontade, a vontade do seu coração para reinar. Então aqui foi o primeiro erro de Saul, né? Eles venceram uma guarnição dos filisteus, ele mandou tocar trombeta, todo mundo, os filisteus ficaram sabendo disso, se reuniram, um batalhão de gente, e os israelitas, ao verem aquele batalhão de gente, ficaram temerosos, se esconderam. Saul viu aquilo ali, o povo indo para um lado, indo para o outro, e ele com medo foi, se apressou e ofereceu holocaustos, fazendo algo que não deveria. Então, por conta disso, embora ele tivesse vencido essa batalha, Deus já tinha o rejeitado. Vamos ver a segunda rejeição de Saul, novamente ele desobedecendo a Deus, no capítulo 15. 1 Samuel 15, o versículo 1 diz: Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora, ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Versículo 3, quem pegou pode ler. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anatema, né? Consagrando-o ao Senhor para destruição de tudo quanto houver na terra, em que habitam. Não te tenhas piedade dele e de seu povo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, boi e ovelhas, camelos e jumentos. Então aqui Deus estava falando por meio de Samuel a Saul que Deus agora ia se vingar ali dos amalequitas, né? Ia castigar Amaleque e o seu povo pelo que ele fez contra Israel quando Israel estava saindo lá do Egito. Ele se colocou no caminho, dificultando ali, né, a trajetória do povo de Israel. Então Deus disse: olha, você agora, Saul, através de Samuel, Deus disse: Saul, você agora vai atacar os amalequitas, vai destruir tudo o que eles tiverem, não vai poupar ninguém. Você vai destruir por completo os amalequitas, os animais, pessoas, tudo que eles fizeram contra Israel, eles vão pagar agora. Ao versículo 4 diz assim: Saul convocou o povo, fez a contagem, Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. O versículo 7. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Olha aqui o erro. Deus tinha dito no versículo 3, por meio de Samuel, que eles não deveriam poupar nada. Era para destruir tudo que os amalequitas tivessem. Mas no versículo 9, Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Ele obedeceu à voz de Deus? Não obedeceu. Senhor Jesus. A isso não quiseram destruir totalmente, porém todas as coisas sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo, 11, Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou
para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Aqui a gente já pode fazer uma reflexão do início, quando ele foi escolhido, para agora, quando ele já estava constituído rei, já estava acostumado, né? No início, ele era um pequenininho, não se achava capaz, se escondia. Logo eu, a menor tribo, como Samuel falou aqui, né? O 17. Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel, o Senhor ungiu como rei sobre Israel? Então, Deus já tinha constituído ele, mas o homem recebeu poder, estava reinando, e se não tiver cuidado, quando a pessoa fica em evidência, o orgulho, a autossuficiência pode entrar no coração, né? E foi isso que aconteceu com ele. Ele já estava acostumado, e Deus disse, Samuel foi lá, falou por meio de... Deus falou por meio de Samuel a Saul, vai e destrua tudo. Mas ele poupou o que ele achava que deveria poupar. E Deus, quando manda fazer, né, o Senhor não quer que faça pela metade, mas para executar por completo a sua palavra. Saul não executou e Deus ficou bastante entristecido, porque é a segunda vez que Saul, como rei, pisava na bola, né? Então, e o pior de tudo, que Saul não reconhecia o seu erro, né? Primeiramente ele mente, olha, o versículo 13. Samuel encontrou Saul e Saul lhe disse, que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que ele está dizendo, ele disse que executou as palavras do Senhor. Aí também Samuel já jogou logo, mas Samuel perguntou, então, que balido de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Né? Se você executou, como é que eu estou ouvindo aqui, essa zoada aqui, né? Os balidos das ovelhas, os mugidos dos bois. Se Deus disse que era para exterminar tudo, já pegou ele na mentira, então você não executou a palavra de Deus, né? Aí Saul começa a se justificar, não, mas foi o povo, não sei o quê, mas ele era o rei, ele tem a voz de comando, e as pessoas deveriam seguir o que ele falou, né? Então ele ficou realmente se justificando, né? Olha o versículo 20, então Saul disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Então, ele ficava aqui retrucando, né, nesse versículo 20. Não, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor. Então, isso é uma pessoa que não tem um coração de arrependimento. Quando era com Davi, né, o pecado dele foi revelado, automaticamente ele se derramava aos pés do Senhor pedindo perdão. Esse aqui, o pecado foi revelado, ele por 2 vezes ficou tentando se justificar, né? Depois viu que não tinha mais jeito, lá no final ele começa a pedir perdão, mas depois de muita conversa com Samuel. Esse não deve ser o nosso coração, irmãos, de ficar justificando, retrucando, mas quando o Senhor nos ilumina, nós, poxa, pequei, o que eu devo fazer é me arrepender logo diante do Senhor, né? Isso mostra que tem um coração de arrependimento. Então, não podemos deixar o orgulho entrar. Então, por conta disso, Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Deus ungiu Davi, e Davi realmente foi uma pessoa segundo o coração de Deus, venceu a guerra ali, muitas guerras, venceu Golias. Por conta dessa vitória que Davi teve, o pessoal começou a exaltar Davi, né? Em detrimento de Samuel, disse, Davi matou, Saul matou milhares, e Davi matou dezenas de milhares. As mulheres começando a cantar lá, Saul ouviu, já começou a ficar com ciúme, né? Porque um rei, ele quer ser superior a todos, né? Obviamente, não tem um coração de humildade para reconhecer. Então, aquelas mulheres cantando que Saul matou pouquinho e Davi matou muito, entrou o ciúme no coração de Saul, e a partir daquele momento, Saul começou a perseguir Davi, para matar Davi. E por muitas vezes ali perseguindo, chegou o momento que ele estava perseguindo Davi, entrou numa caverna, e Davi estava lá no fundo da caverna, eles dormindo, Davi foi lá, entrou, cortou um pedacinho do manto de Saul, saiu, quando estava uma distância, né, uma distância boa, ele conversou com o rei, rei, eu estou aqui, é uma parte do seu manto aqui que eu peguei, mas eu não
quis matar o ungido do Senhor. Longe de mim matar o ungido do Senhor, né? Tocar as mãos. Então, na segunda vez também, Davi teve a oportunidade, mas não fez. Vamos ver 1 Samuel capítulo 26. Então, Saul ficava tentando matar Davi. E Davi teve chances também de matar Saul, mas ele não quis fazer isso, né? Ó Senhor Jesus. Então, em um momento aqui, que Davi estava sendo perseguido por Saul, versículo 5. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. Viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e o povo estava acampado ao redor dele. Então Saul decidiu ir lá nesse acampamento. 7. E assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner, que era o comandante do exército, e o povo estava deitado ao redor de Saul. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo Saul nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. O 9. Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará, ou chegará o dia de sua morte, ou indo para a guerra será morto em combate. O Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele e o jarro de água e vamos embora. Então você vê que Davi, mesmo sendo perseguido por Saul, tendo a chance de matá-lo, Davi não fez. Ele disse: longe de mim eu intentar contra o ungido do Senhor, né? A Bíblia diz: a vingança, irmãos, pertence ao Senhor. Sim. E Davi disse aqui, olha, no versículo 10, né? Vai chegar o dia da sua morte, Deus pode matá-lo, ou vai chegar o dia da sua morte, ou ele indo para a guerra vai ser morto. Mas eu mesmo, com as minhas mãos, não ouso matar. Em outras palavras, a vingança pertence ao Senhor. Mesmo a pessoa fazendo mal a ele, perseguindo ele, querendo matá-lo, mas ele teve a chance de matar ele primeiro, mas ele não levantou a mão. Porque nós devemos entregar tudo ao Senhor. A Deus pertence a vingança. Se uma pessoa está te maltratando, está te perseguindo, está querendo te prejudicar, você não precisa fazer nada com suas mãos, né? Mas simplesmente tema o Senhor, entregue nas mãos de Deus, ore, né, para que Deus resolva essas coisas por você. E Deus realmente resolveu. Então, Saul estava todo embaralhado das ideias. Chegou um momento ali que ele foi consultar até uma médium, uma espírita, uma feiticeira, porque estava perturbado dos pensamentos, né, uma adivinha ali, e disse: olha, Samuel já morreu, mas você tem como trazer o espírito morto lá, do morto Samuel, para falar comigo? E essa médium, né, essa espírita ali, fazendo as suas feitiçarias, consultou ali um espírito de engano que se passou por Samuel e teve toda essa trajetória, e realmente esse espírito do engano falou algumas coisas que em parte ali aconteceu. Nós sabemos que esse mundo espiritual, né, existe muitos espíritos de adivinhação, espíritos que falam coisas até mesmo que enganam em algumas coisas que acontecem para manter as pessoas no engano. Saul, ao fazer isso, estava novamente cometendo um pecado grande contra Deus, né? Esse pecado de feitiçaria. E isso realmente já foi o ápice ali para que ele fosse destruído, né? E ali, por conta desses pecados de rejeição, de desobediência a Deus, de consultar feiticeiros, porque tem pessoas hoje em dia que estão enganadas, né? Qualquer coisinha corre para essas casas, né? Na sexta-feira nós estávamos estudando, Silene estava contando uma história, né? E pessoas que acontece uma coisinha, não, vai para a casa do homem sabido, que eles dizem, né? Ou consultar o homem sabido e tal. E nós não devemos mexer com essas coisas do mundo espiritual, de ocultismo, porque isso abre portas para espíritos malignos trabalhar e escravizar a vida dessas pessoas, né? E ali Saul consultou e Deus não se agrada. Terminantemente Deus disse que não pode
ter essa consulta ao ocultismo, ao mundo espiritual. Verdade. Nós já temos o nosso Deus, que é muito poderoso, né? Sim. Que todos os espíritos, todos os seres se submetem a Deus. Por que consultar e procurar nessas coisas baixas se nós temos um Deus altíssimo, né? Então Saul, a morte dele foi trágica. Vamos finalizar lendo 1 Crônicas 10, só para a gente ver como ele morreu. E depois disso os irmãos desfrutam. Sim. Os filisteus lutaram contra Israel e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa, versículo 2 de 1 Crônicas 10. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Balquissua, filhos de Saul. Mataram os 3 filhos de Saul. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Senhor Jesus, então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso, porque estavam com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. 6. E assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente com ele. 13. Assim Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma média, um espírita, um adivinho, né? Vamos colocar um macumbeiro nos tempos de hoje, e não o Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, irmãos, realmente que o Senhor nos guarde, né? Para que nós não venhamos a transgredir a palavra de Deus, né? Nem fazer nada que Deus não tenha nos ordenado, né? Que o Senhor nos guarde do orgulho, da presunção, e que nós possamos viver sempre na dependência do Senhor, né? Buscando sempre a humildade, para que o nosso coração não fique sobrecarregado e achar que nós somos alguma coisa, né? Saul achou que ele era alguma coisa, que ele podia fazer as coisas por si mesmo, e a queda veio, né? Mas que nós sejamos, né, em parte ali como Davi nos seus momentos de humilhação diante de Deus, né, se derramar diante do Senhor, né? Jesus é o Senhor. Amém.